Olá, bem-vindo ao Sermão Online do dia 13 de dezembro de 2020. Eu sou João Gustavo Varga, pastor da Primeira Igreja Batista em Brodowski. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Nós estamos nesse momento de adoração ao Senhor e, portanto, chega o recadinho aqui, ou os recadinhos de sempre. Na descrição do vídeo nós temos 4 links dessa vez, para você poder cantar junto com as músicas que vão estar te direcionando, ou que os links vão estar te direcionando. Também, se você quiser falar com a gente, escreve no nosso Messenger lá na página do Facebook, na nossa página da Primeira Igreja Batista em Brodowski. Tá lá também o link para você poder acessar, tá bom? Faça desse momento um momento de louvor e de adoração ao Senhor, em que nós vamos, na verdade, adorar o Senhor falando ou ouvindo aquilo que o Senhor Deus tem a nos dizer. Então vamos orar nesse instante. Pai querido, nós colocamos diante de Ti a nossa vida, Senhor Deus, e nós te pedimos no nome do Senhor Jesus que o Senhor fale poderosamente no nosso coração, Senhor Deus. Fala conosco, Pai, nós te pedimos, nos ensina, Senhor, nos orienta através da Tua palavra, Pai. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos, Senhor Deus. Amém. Hoje nós vamos falar do ciclo de bênçãos. Todo mundo aqui quer ser abençoado, eu tenho certeza disso. Se eu te perguntar, você quer ser abençoado, você vai fazer uma cara boa e vai falar assim, claro que eu quero. Então nós vamos trabalhar aí essa questão do ciclo de bênçãos. Não, eu não estou falando de você conseguir as coisas que você deseja, as coisas que você almeja. Eu não estou falando dessas coisas como se Deus fosse o gênio da lâmpada, né? Você faz os pedidos e Ele te atende prontamente para que você tenha tudo o que você quer. Não é esse tipo de ciclo de bênçãos que nós estamos falando. Mas nós estamos falando de um ciclo de bênçãos, algo que a gente vivendo nesse ciclo, nós vamos ter uma vida abundante, uma vida cheia de significado, cheia da presença do Senhor e cheio da alegria que vem do Senhor. E para isso nós vamos meditar em 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18. Você que acompanhou o nosso vídeo da semana passada, você vai perceber que nós também falamos de 1 Tessalonicenses, mas no capítulo 4. Dessa vez nós vamos falar do capítulo 5. E o texto diz assim: estejam sempre alegres, orem sem cessar, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Se tem uma coisa que a gente precisa perceber, é que a alegria do Senhor é aquilo que dá o tom para a vida dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Se você é um discípulo do Senhor Jesus Cristo, então aquilo que conduz a sua vida é a alegria do Senhor. Você precisa ser marcado pela alegria. Um discípulo do Senhor Jesus é marcado pela alegria que vem do Senhor. Então, assim, nós temos vários sentimentos aí ao longo da vida. A gente pode ficar bravo, a gente pode ficar com medo, a gente pode ficar triste. Mas o que é que vai marcar o nosso comportamento? É a alegria. A alegria é aquilo que vai tornar a gente, vai marcar, enfim, o nosso comportamento. Nós precisamos ser conhecidos pelo nosso comportamento alegre. Isso é algo que o Espírito Santo de Deus nos dá. E quando isso acontece, isso não acontece, então algo está errado. Ou seja, se não é a alegria do Senhor que dá o tom, se nós não somos marcados pela alegria do Senhor, então talvez o Espírito Santo não esteja atuando na nossa vida como ele precisaria atuar. Lembrando que não é irresponsabilidade do Espírito Santo de Deus. Como diz a palavra de Deus, não apaguem o Espírito Santo. Isso quer dizer que talvez
a gente esteja tomando conta de várias áreas da nossa vida e não deixando o Espírito Santo atuar na nossa vida como ele deveria atuar. Você pode perguntar assim, então é pecado ficar triste, é pecado ficar com medo, é pecado, a pessoa que está em depressão, ela está em pecado? Não, não é isso também que eu quero dizer. E por isso também eu quero tomar todo esse cuidado, para você não ficar cheio de uma culpa que a palavra de Deus não te dá. Se você está depressivo, se você tem depressão, isso não é fruto pura e simplesmente de você estar em pecado, assim como não é pecado estar triste, não é pecado estar com medo, não é pecado estar angustiado por alguma coisa. A vida é cheia de aflições, de angústias, e que nos trazem algum tipo de dor, algum tipo de tristeza, algum tipo de medo, e nos trazem algum luto e às vezes alguma depressão. Isso faz parte da vida. Inclusive o Senhor Jesus passou por momentos de aflição, de dor, de tristeza. Ele chorou, ele ficou aflito e ele teve inclusive alguns sinais de depressão antes de ir para a cruz do Calvário. Então, dizer simplesmente que essas coisas são pecado é uma hipocrisia e uma mentira da minha parte. Eu não tenho autorização do Senhor Jesus para dizer isso. Mas não é a tristeza que vai dar o tom para nós. Não é o medo. Se a gente vive marcado pelo medo, se a gente vive dominado pelo medo, dominado pela tristeza, dominado pela depressão, se a gente vive dominado pelas aflições, então nós temos um problema aí. Por exemplo, eu conheci uma senhora que uma vez, conversando com ela falou assim, eu estou tão preocupada com a minha neta, e aí perguntaram para ela, mas o que aconteceu com a sua neta? Ela falou assim, nada, mas ela está bem? Sim, ela está bem. E por que você está preocupada com a sua neta? Eu estou preocupada porque eu estou preocupada. Na verdade, ela estava preocupada porque a preocupação dominava a vida dela e ela buscava se preocupar com todas as coisas. Era basicamente isso. Então, ela na vida dela, ela estava marcada pela preocupação. Tem gente que é marcada pela amargura, tem gente que gosta, se apega à infelicidade. Procura meios de viver infeliz e fazendo os outros infelizes, inclusive. Porque uma pessoa que vive infeliz e gosta de viver infeliz também busca fazer as pessoas infelizes. Então, essas não são marcas do discípulo do Senhor Jesus, e quando nós, como discípulos, estamos vivendo dominados pela amargura, pela aflição, pela preocupação, pela ansiedade, então o Espírito Santo talvez não esteja agindo, nós não estamos deixando o Espírito de Deus agir. E como é que a gente lida com, inclusive, as aflições, com as tristezas, os medos? A gente coloca isso diante de Deus e a gente vai trabalhando isso diante de Deus, a ponto que o Deus de toda a alegria também é o Deus de toda a consolação. O Espírito Santo que age e que produz a alegria do Senhor na nossa vida, ele também é chamado de o Consolador. Então, quando a gente está triste, em quem que a gente vai buscar a restauração e a consolação para o nosso luto, para a nossa aflição? Quem é o socorro bem presente na hora da angústia? É o Senhor de toda a alegria. É aquele que nos dá a paz, é aquele que nos dá o descanso no momento de tribulação, no momento que a vida está chacoalhando loucamente. Então, não é uma questão de que a gente tem que ficar rindo para tudo, mas é uma questão de que, uma vez que somos marcados pela alegria, também somos marcados e desfrutamos de toda a consolação do Espírito Santo nos momentos mais tenebrosos da nossa vida. Como é que nós trabalhamos essa questão de sermos marcados pela alegria do Senhor? Para a gente ser marcado pela alegria do Senhor, para a alegria do Senhor dar o tom na nossa vida, a gente precisa se aproximar do Senhor. Então, por isso vem a outra recomendação do apóstolo Paulo. Orem continuamente, orem sem cessar. Isso quer dizer que você vai finalizar esse vídeo, então, você vai para o seu quarto e você
vai ficar orando para o resto da vida. Você não vai comer, você não vai ao banheiro, você não vai trabalhar, você não vai fazer absolutamente mais nada, certo? Errado. Eu costumo perguntar nessa questão do orem sem cessar. Você cessa de comer? Você não cessa de comer. Pode ser que você está com um prato de comida na sua frente, você come esse prato de comida, a comida acaba e aí você para por aquele instante. Mas você não cessa a prática de comer. Por quê? Porque o dia que você cessar de comer, você morre. Então, eu, por exemplo, tenho quase 38 anos de vida. E a partir do momento, desde que eu nasci até agora, eu nunca cessei de comer. Porque a partir do momento que eu cessar de comer, eu vou morrer. Então, é a mesma recomendação que o Senhor Jesus nos dá através do apóstolo Paulo. Não cessem de orar. Não parem de orar. Orem continuamente. Orem sempre. Busquem ao Senhor sempre. Vocês estão felizes? Busquem ao Senhor. Vocês estão tristes? Busquem ao Senhor. Vocês estão com dúvidas? Busquem ao Senhor. Vocês estão com medo? Busquem ao Senhor. Vocês tiveram vitória? Busquem ao Senhor. Vocês fracassaram em alguma coisa? Busquem ao Senhor. Vocês pecaram? Busquem ao Senhor. Pecado é uma coisa interessante no sentido de que a gente peca e aí depois a gente não quer nem buscar o Senhor. A gente fica meio assim. Mas a recomendação da palavra de Deus é: busquem ao Senhor até quando vocês pecam. Se arrependam, cheguem diante de Deus, confessem o seu pecado e sigam a vida se aproximando de Deus, mantendo um relacionamento próximo com Deus, porque é assim que a gente vai recebendo vida e alegria do Senhor. O outro ponto que o texto vai nos indicar é: seja grato. No verso 18, o apóstolo Paulo diz assim: em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente vai orar em todas as circunstâncias, por todas as coisas, mas dentro das nossas orações, em que a gente vai clamar a Deus, pedir socorro, louvar a Deus, perguntar coisas, consultar a Ele, nós vamos rechear a nossa oração com ação de graças. A gente vai agradecer a Deus por todos os seus benefícios. Nós vamos procurar nos elementos da nossa vida e no nosso contexto, todas as coisas que Deus tem feito por nós e que a gente precisa dar graças, reconhecendo as bênçãos do Senhor em todas as circunstâncias. Olha que interessante, você acordou de manhã, então você já pode dar graças por isso, porque Deus te manteve vivo. Você está respirando, então o ar que você respira e a capacidade que você tem de respirar vem do Senhor. Você levantou, então você tem toda a saúde necessária para você se levantar, porque tem gente que é acamada e que vai até acordar, mas ela não vai sair da cama. Se você saiu da cama, então você pode agradecer por conta disso. Você escovou os dentes, você pode agradecer por conta disso. Você tomou café da manhã, você pode agradecer por conta disso. Você deu bom dia para a sua família, você pode agradecer pela família que você tem. Olha que coisa fantástica. Eu estou falando só dos primeiros momentos da manhã e a gente já tem uma porção de coisas para agradecer. Imagina a gente rechear a nossa vida de oração com gratidão. Eu não estou dizendo que a gente precisa negar o fato de que a nossa oração também é feita de pedidos, de perguntas, de consultas, de desabafos com Deus, mas em tudo isso ela precisa ser recheada de gratidão. Isso é fundamental para a gente começar a enxergar o Deus grande, maravilhoso, cheio de graça que nós temos. Quando nós fazemos isso e quando nós vivemos uma vida de oração que é cheia de gratidão a Deus, que agradece a Deus
em todas as circunstâncias, isso nos traz alegria. Eu preciso dizer que o em tudo deem graças ao Senhor, como está escrito aqui, ó, em tudo deem graças. Eu costumo dizer que não é necessariamente que nós vamos dar graças pelas coisas ruins. Eu estou com cólica renal e aí eu vou dar graças por essa dor terrível que eu estou sentindo. Não é essa a questão. Mas nas circunstâncias que eu estou vivendo, seja nas circunstâncias boas, seja nas circunstâncias ruins, eu posso sempre identificar coisas que Deus tem me dado, que Deus tem me abençoado, e por isso eu posso reconhecer as bênçãos do Senhor e a bondade dele na minha vida. Se eu perco o emprego, eu posso, apesar de tudo, agradecer pelo emprego que eu tive, agradecer pela presença do Senhor, porque Ele não me desampara. Eu posso agradecer pela ajuda das pessoas que estão aí me auxiliando quando eu estou nessa pendenga financeira. Quando eu estou doente, eu posso ainda agradecer, porque eu tenho talvez uma família que me ajude, porque eu tenho um certo sustento. Eu posso agradecer pela equipe médica, pela equipe de saúde que me atende. Eu posso agradecer pela medicação que Deus tem provido para o tratamento da minha saúde. Eu posso agradecer por uma série de coisas. Então, assim, o que o texto inclusive diz é que eu não agradeço só nos momentos bons, eu agradeço em todos os momentos. Em todas as circunstâncias, eu dou graças. Nas circunstâncias boas, quando eu estou feliz e quando eu estou festejando. E nas circunstâncias ruins, eu posso até lamentar, eu posso chorar diante de Deus, mas eu posso também identificar a boa mão de Deus me abençoando em várias outras coisas e que eu preciso e posso reconhecer essa bondade do Senhor na minha vida, mesmo nos momentos mais críticos. Quando eu faço isso, enfim, eu sou tomado pela alegria do Senhor. Ver a grandeza, a bondade do Senhor agindo na minha vida também produz, a partir do Espírito Santo de Deus, a alegria que vem do Senhor. E aí a gente volta para o ciclo. É a alegria que dá o tom, a alegria que marca a nossa vida. E então eu continuo me aproximando do Senhor e continuo me aproximando dele em oração e continuo recheando a minha oração com gratidão. E essa gratidão gera a alegria do Senhor. E então a minha vida continua sendo marcada pela alegria do Senhor, que me aproxima do Senhor, que me faz orar continuamente e que recheia a minha oração de gratidão e me produz a alegria que vem do Senhor. E eu posso ficar aqui por toda a eternidade falando desse ciclo, mas esse é o ciclo de bênção. Se você não está vivendo esse ciclo de bênção, você pode começar hoje. Peça a ajuda de Deus e já começa hoje. Se você já vive esse ciclo de bênção, você não quebre esse ciclo e não pare, não deixe a roda girar. Não deixe a roda parar, aliás. Então, mãos à obra. Vamos fazer o ciclo da bênção girar na nossa vida. Pensa na sua vida. Como é que está essa pegada aí? Vamos orar? Pai querido, nós nos colocamos diante do Senhor, Pai. Nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus, por todas as pessoas que estão assistindo o nosso vídeo nesse instante, que ouviram dessa palavra, que ouviram dessa reflexão. Nós te pedimos no nome de Jesus que o Senhor derrame das tuas bênçãos sobre a vida delas. E nós já te agradecemos, te damos graças, ó Deus, porque o Senhor tem derramado bênção sobre a nossa vida. Eu não conheço o contexto da vida dessa pessoa que está nos assistindo nesse instante. Pode ser que ela esteja num momento bom da vida, pode ser que ela esteja num momento crítico da vida. Mas tudo que eu posso saber é que o Senhor não nos desamparou, e que a tua boa mão
e o derramar da tua graça ainda permanece na nossa vida. Nós te pedimos, portanto, Senhor, que o Senhor faça com que esse ciclo de bênção seja uma realidade naquela pessoa que tem sido dominada pelo medo, pela amargura, pela preocupação. Nós te pedimos, Senhor Deus, que esse ciclo continue girando na vida de quem já vive essa realidade. Não permita, Senhor, que esse ciclo deixe de girar. Faz, Senhor Deus, com que a tua alegria, não é qualquer alegria, mas a tua alegria, a alegria do Senhor, que vem do Senhor, seja marca registrada do nosso comportamento, do nosso modo de vida, Senhor Deus. Ajuda-nos a nos aproximar de Ti e manifestar essa aproximação a partir da oração. Ajuda-nos a orar continuamente e a não deixar de orar ou abandonar, Senhor Deus, a prática da oração, mas orar constantemente, falando contigo, buscando a Ti em todas as circunstâncias, Senhor Deus. E ajuda-nos a rechear a nossa oração com ação de graças, Pai, no nome de Jesus. É isso que eu oro, Pai, a Ti. Amém. Que Deus te abençoe. E estamos começando mais uma semana, por isso vão para ser bênção no cumprimento da agenda de vocês, vão para ser bênção nos relacionamentos de vocês, nos compromissos de vocês, vão para ser bênção, sempre na alegria do Senhor e sempre com um coração grato. Que Deus abençoe cada um de vocês.